Esta reina fez algo tão bizarro que a história tentou esconder por 500 anos. Joana de Castela carregou o cadáver do marido por 3 anos pela Espanha. Depois que Felipe o Belo morreu misteriosamente aos 28 anos, Joana enlouqueceu. Ela ordenou que o caixão nunca fosse enterrado. Durante 3 anos, ela viajou com o corpo em decomposição por toda Castela. Só viajava de noite. Proibia qualquer mulher de se aproximar do caixão. Mas o pior, ela abria o caixão toda noite para ver o corpo. Testemunhas dizem que ela beijava e abraçava o cadáver. Quando finalmente a forçaram a enterrá-lo, ela ficou 46 anos trancada numa torre, insistindo que o marido estava vivo. Mas será que ela estava mesmo louca? Ou foi a maior conspiração da história? Segue para a parte 2.